Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui chegando já para as nossas reflexões desta noite, noite de quarta-feira. Para nós é uma noite importante porque chamamos de noite do Evangelho. Então, que sejam todos bem-vindos e já estão a postos, Cíntia, Tânia, Rogério, todos aguardando. Que bom, Terezinha, sejam bem-vindos nessa noite especial de Evangelho para nós, que é de aprendizado, de crescimento que nós precisamos tanto. Eliane, boa noite. Todos os amigos que estão se apresentando, Célia, boa noite, Cíntia, que Deus nos abençoe, Márcia, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que sejamos amparados em nossas reflexões, dessas lições tão belas que a obra Pão Nosso, da Lavra, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade Chico Xavier, vem nos trazer. Que a paz seja com todos e que possamos verdadeiramente aproveitar tudo que chega até nós na qualidade daquilo que nos informa, que nos ampara, que nos ajuda e que nos assiste. Que os bons amigos espirituais iluminem as nossas consciências, pacifiquem os nossos corações e nos deem as boas intuições para que possamos tecer os melhores pensamentos e as melhores palavras sobre aquilo que nos chega. Agradecemos muito Ivete, Vânia, Adriana, tantos amigos que estão aqui neste momento participando conosco, Beth também presente. E a nossa página de hoje da obra Pão Nosso é a lição de número 45 e ela tem como título Quando Orardes. Então Emmanuel vai fazer nesta página uma reflexão sobre o nosso comportamento na oração, no momento da oração, daquela que estamos habituados a fazer. É preciso que a gente se lembre que o versículo que vai dar razão ao nosso entendimento desta noite, boa noite Débora e Marli, Tremembé presente, Silvio, o versículo, ele, se nós formos visualizar o momento em que Jesus diz isso, e eu sempre gosto de lembrar isso, né? Nós temos que pensar sobre Jesus, onde estava, por que ele falou isso, com quem ele estava conversando, a fim de que possamos trazer para a nossa vivência atual esses ensinamentos. 1000 corações, obrigada. Júlio, Didi, todos juntos aqui participando. Então, este momento vivido por Jesus é o instante sequencial àquilo que hoje nós chamamos de Domingo de Ramos. Jesus entra com toda a recepção das criaturas em Jerusalém, ele montado naquele burrico e todas as criaturas colocando palmas de palmeiras como um tapete para que ele pudesse passar, dando hosana, entendendo que era um rei, o reino dos céus que ele vinha trazer, era um Messias, enfim, dando a ele uma devida importância. Boa noite, Carlinhos, Cidinha, Mona Lisa. E ele, então, entra em Jerusalém, tem ali a sua atividade, sai de Jerusalém, passa a noite fora de Jerusalém, e nesse trajeto, ele vê uma figueira e, como relata, ela não tinha figos, então conta a história que ele teria amaldiçoado a figueira. Sabemos que Jesus não faria uma coisa dessa, jamais, com qualquer ser da natureza. Mas é a interpretação dos apóstolos para aquele momento. E ele sabia muito bem que a figueira é uma árvore sazonal, e não era época de figos. Então, por que amaldiçoaria algo que não era época de produzir? São lições, sempre lições que nos chegam através de Jesus. Boa noite, Márcio, Marilza também conosco. Nesse momento, eles dormem fora, quando retornam a Jerusalém, observa então que aquela figueira, Pedro chama atenção, olha mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou por inteiro.
A figueira é uma árvore que na botânica chamamos de caduca, ela perde as folhas, ela fica nua e depois é que vem então a sua florescência, a sua folhagem, a sua frutificação. Por conta disso é que talvez Pedro, olhando as folhas todas caídas e a figueira nua, ele tenha dito esta frase a Jesus. Jesus então experimenta aquele momento para dar uma lição a todos eles, dirigindo-se a Pedro, que era o líder daquele grupo. E ele diz: tende fé em Deus. Imagine que fica uma coisa para nós tão estranha. Pedro dizer: olha, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou. E ele olha para Pedro: tende fé em Deus? Parece que a conversa fica meio perdida. Mas ele vai justificar essa sua expressão, dizendo: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus falava tudo isso para dizer da fé, para dizer do relacionamento da criatura com o Criador. Boa noite, Alexandre, Márcia. Então, esse relacionamento criatura-criador. Ele dizendo da fé, da confiança, porque fé é sinônimo de fidelidade, é sinônimo de confiança. Dessa confiança em Deus, eles têm de fé em Deus, quer dizer, confia no Pai Celestial. E aí ele vai explicar, porque se você, neste estado de confiança, disser à montanha que se movimente ou qualquer outra coisa e não duvidar no seu coração. Então Jesus está falando que a nossa conversa com Deus não é uma conversa da boca para fora. E que a nossa confiança em Deus também não pode ser algo apenas que nós colocamos como um rótulo. A nossa confiança vai ser testada, a nossa fé vai ser testada, e ela tem que ser íntima e ter raízes profundas para que na hora das dificuldades nós não fraquejemos. Boa noite, Rosa, boa noite, Flávio. Nós então, Carminha, Ubatuba, que ótimo. Então, nós pensamos que estamos num momento da nossa vida atual no mundo, mas muito especialmente no Brasil, em que nossa fé está sendo testada, em que a nossa confiança em Deus está sendo testada, e que não bastam as nossas preces apenas dos lábios. Há que ter uma movimentação de energia do nosso coração, do nosso íntimo, para que essa onda possa crescer e nos juntemos todos fazendo uma verdadeira tsunami de confiança em Deus. Uma tsunami de luz, de alegria, de paz. É disso que Jesus está dizendo, porque se disser isso, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, quer dizer, no seu íntimo, no seu sentimento, confiar verdadeiramente, mas crer que se fará tudo o que você diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo que nós proferirmos, tudo que nós emitirmos, mas com essa força da alma, então tudo se realizará. Minha gente, é hora de pensarmos mais positivo. Quanto mais a situação se mostrar nublada diante dos nossos olhos, pensemos positivo. Confiemos em Deus. Confiemos em Jesus, que é o governador planetário, que está no leme dessa nau chamado planeta Terra. Confiemos nos amigos espirituais que estão cuidando de todas as nações no mundo. Confiemos, sim, nos amigos espirituais que velam pelo Brasil. Um Brasil que sempre foi visto aos olhos das criaturas como um lugar de criaturas religiosas em todas as tradições, mas é um país essencialmente religioso.
mas o nosso testemunho é agora. Eu costumava falar para o pessoal no estudo que a gente tem recebido muito, tem aprendido muito e que na próxima encarnação nós iríamos reencarnar em regiões bem difíceis do mundo, onde hoje há muita dor e sofrimento e guerras, exatamente para poder contribuir com a paz, contribuir com o bem. Como é que nós queremos contribuir se não somos chamados à linha de frente pelas situações que a vida nos apresenta? Como desistir se confiamos em Deus e sabemos que não estamos à deriva? Sabemos que toda essa turbulência é aquele lodo do fundo de um copo onde a água parecia limpa, mas houve um grande movimento e toda a sujidade aflorou. Nós estamos vivendo o momento da água suja. Mas não vamos esquecer Jesus, que disse que cada gota de água limpa que entrasse num vaso de água suja, iria colocando para fora daquele vaso a sujeira, a sujidade. E por conta disso, ao longo de um tempo, com este movimento, a água do receptáculo estaria inteirinha limpa. Somos nós a colocar a gota de água limpa. Então, que palavras sejam melhoradas, que pensamentos sejam melhorados, que sentimentos sejam melhorados, que levemos a bandeira da esperança, a bandeira do Brasil, da proteção de Ismael para o Brasil, é Deus, Cristo e caridade. Onde estamos envolvidos nessas três palavras, Deus, Cristo e caridade? Qual é o nosso contributo da caridade? Já que Deus e Cristo nós aceitamos plenamente, mas qual é o movimento de cada um de nós em direção à caridade? E caridade no sentido amplo, não é só da beneficência, da benemerência, não, num sentido muito profundo. Então nós temos que pensar esses ensinos de Jesus para podermos entender o versículo que hoje será a pauta das nossas reflexões. E ele acrescentava então, porque o versículo de hoje é de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, ele acrescentava no versículo 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, todas as coisas, crede receber e tê-la-eis. Se você pedir orando e crendo que vai receber, que terá resposta, a sua oração tê-la-eis, receberá. Receberá, será atendido, mas a condição é essa, pedir orando e crendo. Então há uma diferença em orar e crer. E pedir, orar e crer. Pedir é emitir o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que temos como foco. Orar é o diálogo, é a conversação, seja da forma que fizermos, seja o cântico, seja a prosa, o poema, a oração, a fala, o diálogo com Deus, não importa. É orar. E crendo que receberemos, tendo a certeza da resposta. A certeza da resposta. E receberemos mesmo. Então, se queremos colaborar com o mundo neste momento, está aí a receita que cada um de nós que nos dizemos cristãos, teríamos por obrigação que cumprir. Que sorver por inteiro esse cálice. Jesus disse, será que você consegue beber o cálice que eu vou beber? E ele bebeu o cálice da injustiça, ele bebeu o cálice da ingratidão, ele bebeu o cálice da maldade humana, da mentira, do engodo, da falsidade. E ele diz, olha, você é cristão? Você vai conseguir beber o cálice? E tudo isso está acontecendo. Nomes novos para coisas antigas. Falamos em hipocrisia, duas caras, fake news, não importa. É a mesma situação vivida pelo Cristo. E estamos passando por isso.
Então que passemos bem, que passemos com confiança, que passemos com a certeza, acima da confiança, a certeza de que passa, de que algo melhor está por vir. Que se não terminou bem é porque ainda não terminou, não chegamos ao fim. Então oremos e confiemos, como diz a Silvia, sim. E aí nós vamos então para o versículo 25 do comentário de Emmanuel. Porque ele diz assim, e quando estiverdes orando, porque lá em cima ele diz, olha, por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. Mas quando estiverdes orando, perdoai. E agora complicou Jesus. Porque agora ele está dizendo que não basta o sentimento do desejo de alguma coisa boa, não basta o movimento de uma energia mais favorável, é preciso limpar o coração. Para conseguirmos emitir alguma coisa boa, nós vamos ter que primeiro processar uma limpeza. E por isso ele diz, quando estiverdes orando, perdoai. E ele continua explicando. Ele diz, perdoai para que Deus perdoe os vossos pecados. É preciso um movimento diferente, um movimento de pacificação. Um movimento que Pedro chamou de que só o amor cobre a multidão de pecados. É um movimento de amorosidade. É este movimento que nós temos que fazer para também receber da espiritualidade maior, por ordem divina, o mesmo movimento em nossa direção, de pacificação, de alegria. Boa noite, Lena. Boa noite, Júlio César. Boa noite, os amigos que estão aqui conosco. Então, nós teríamos que refletir algumas coisas. Primeiro, nós vamos ver a questão da oração conforme o Espiritismo nos convida a pensar. E aí nós vamos ter lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, na Lei de Adoração, terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter algumas questões falando da prece, ou seja, da oração. E nessa 659, os Espíritos dizem de que nós devemos fazer a prece para pedir, louvar e agradecer. Pedir, nós pedimos sempre. Louvar, nem sempre nós conseguimos fazer esse movimento. Nem sempre conseguimos, no ato de louvar, que é simplesmente enaltecer, bendizer a Deus, nem sempre a gente faz prece com essa característica. Boa noite, Anitta. Nem sempre. E então agradecer piorou, dificilmente. Dificilmente nós agradecemos, ou que o agradecimento é um reconhecimento da grandeza, da graça recebida. E nem sempre, todo dia a gente recebe tanta coisa. Vez ou outra, quando uma graça é muito grande, a gente lembra de agradecer. Mas no dia a dia, nos esquecemos disso. E é com esse aspecto que na questão 661 do Livro dos Espíritos, fala desse pedir. Então, o que é que vamos pedir? E ela trata desse pedir, dizendo, pedir a Deus que perdoe nossas faltas. É isso que nós vamos pedir e isso basta? Será que basta? Ah, Deus, Senhor, perdoa as minhas faltas. No Pão Nosso, né? No Pai Nosso, Jesus diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A questão é que não perdoamos tão fácil. Mas ele diz ali, será que pedir que Deus perdoe as nossas faltas? E os Espíritos dizem assim, a prece não esconde as nossas faltas. E agora? Não adianta ficar só pedindo a Deus que perdoe as nossas faltas. Elas estão ali. Elas precisam de retificação. Elas precisam de mudança. Elas precisam
de ajuste. Então, a prece não esconde as nossas faltas. Aquele que pede perdão das suas faltas, dizem os amigos espirituais, só o obtém mudando o proceder. Percebam? Só vamos obter o perdão dos nossos deslizes, das nossas faltas, se não estivermos mais cometendo os deslizes e as faltas. Que o perdão é deixar de lado. Tá bom, acabou, passou isso. Portanto, nós temos que prestar atenção que não basta fazer a prece. É preciso, sim, a prece, a vibração, o pensamento, mas, como diz a Carol, é preciso mudar o nosso comportamento. É preciso mudar o nosso modo de ser. E, especialmente, é uma questão muito lógica, de autoconhecimento. De que falta eu estou pedindo perdão a Deus? Qual foi a falta que eu cometi para pedir perdão a Deus? Ah, é tal coisa. Então, se eu já identifico que essa foi a minha falta, basta corrigir este meu comportamento. Não é uma coisa tão difícil de ser feita. Porque se nós estamos pedindo que perdoe, é porque sabemos onde erramos. Se sabemos onde erramos, basta consertar. Basta modificar. Basta fazer diferente. Então, meus amigos, Emmanuel vai partir para o comentário desta página, dizendo: e quando estiverdes orando, perdoai. Então, nós já vemos que não é perdoar apenas o outro, é perdoar a nós mesmos, retificando os nossos comportamentos, perdoar o outro, retificando o nosso comportamento para com o outro, perdoar a nós mesmos é retificar o nosso comportamento para conosco mesmos, e perdoar, pedir o perdão a Deus, é nos retificarmos diante da lei de amor que rege todo esse universo. É um trabalho a ser feito. É interessante, nesses dias em que estamos aqui, reclusos, como eu digo, muitos companheiros nossos estão, claro, sentindo falta da presença física, nós já dissemos que nós também, mas no caso do meio espírita, muitos sentem falta da participação em trabalhos mediúnicos, nas atividades, nos atendimentos, na movimentação que a casa espírita tem. Meu Deus, a maior casa espírita que existe é a casa que nos abriga a nós mesmos. Cada um de nós é um espírito abrigado dentro desta casa carnal. De repente, o nosso trabalho agora não é com outro espírito, mas é conosco mesmos. Ou, dentro da nossa possibilidade, trabalharmos em benefício do bem geral, em benefício das criaturas todas, e não na limitação das paredes da nossa casa espírita, que nos é tão querida. Mas não precisamos nos limitar, porque a maior casa é o próprio mundo, é o próprio planeta, no sentido físico. E a mais importante é a nossa própria casa física, o nosso habitat terreno, espíritos criados por Deus. Será que tudo isso não veio até nós como uma freada tão grande para que cada um de nós possa fazer essa limpeza do lar interno e do lar terreno como um todo? Vocês acham que porque nós não vamos aos trabalhos, os amigos espirituais deixaram de trabalhar? Deixaram de socorrer? Deixaram de iluminar as consciências? Deixaram de tocar os corações ou curar as dores? Não, meus amigos. Eles continuam fazendo a parte deles. E talvez a nossa agora seja exatamente amadurecer. Cresce. A história foi assim, ou cresce, ou cresce. Se até aqui você vinha meio flauteando, agora não dá.
Agora é sério. Então, nós temos que crescer, temos que amadurecer. Talvez esse seja o grande trabalho espiritual que cada um de nós possa fazer. Vamos nos livrar da auto-obsessão. Vamos nos livrar das dificuldades que trazemos. Vamos nos tornar criaturas melhoradas. Um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para os seres, um olhar diferente para nós mesmos. Tudo isso é para pensar. Tudo isso nós estamos sendo chamados a pensar. E que bênção! Porque enquanto estivermos ocupados com isto, esse tempo todo está passando, diminuindo as nossas aflições, angústias, porque encontramos um outro terreno fértil a ser arado, semeado, a ser cuidado, o terreno do nosso próprio coração. Nós temos que aprender, Denise, convivendo mais com a família. É o grande trabalho mediúnico. Esse é o grande trabalho. Boa noite, Eliana. É o grande trabalho que nós temos que fazer. Então, não estamos na inércia, porque nada no universo está na inércia. Tudo está caminhando. Não estamos na inércia, não estamos perdendo o tempo, não estamos desvinculados da espiritualidade, não estamos desvinculados do amor de Jesus, nem desvinculados dos corações amigos. De repente, valoriza-se mais as amizades sinceras, verdadeiras, que persistem, porque nós só sabemos das verdadeiras amizades que são aquelas que persistem nos momentos difíceis. Aquelas que só são amizades quando tudo está muito bem, era muito frágil, muito frágil. Era como a sementinha que nasceu ali num solo bem raso e o primeiro sol, o primeiro temporal levou e acabou. Não criou raiz. E de repente nós estamos descobrindo raízes e nos fortalecendo, porque as raízes só se fortalecem na dificuldade. Uma vez, eu já comentei isso em algum tempo, uma vez assistindo uma pessoa que cultivava orquídeas, e ela dizendo que se você quer ter uma muda de orquídea que venha a florescer lindamente, que você a coloque, tire aquela muda e a coloque num vasinho com pedacinhos de isopor, pedacinhos de madeira, coisas meio soltas, e deixa ela ali em cima. A orquídea sente a instabilidade do local em que ela está colocada. E ela cria força para produzir raízes muito rapidamente que possam se agarrar em qualquer daquelas partes. E é por isso que ela se fortalece, floresce mais rapidamente. Enquanto estivermos mimando muito, ela vai ficando fraquinha. Nós estamos assim. Nesses momentos mais difíceis, tendo que nos agarrar, criar raízes rápidas, mudar o jeito, tentar se segurar de todas as formas, nos fortalecendo para podermos apresentar o melhor de nós ao mundo e a nós mesmos. É importante, boa noite Edilane, boa noite Newton, é importante pensarmos sobre isso. Vladimir, boa noite. Porque assim nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos melhorando com toda certeza, se soubermos aproveitar tudo aquilo que a vida está nos trazendo neste momento. Marinheiro hábil só se faz hábil em mar alto e com tempestade. Se não tiver mar alto e tempestade, você não sabe se a nau aguenta e se o marinheiro desenvolve as suas habilidades. Nós estamos assim. Mar alto, tempestade, tsunami, furacão, terremoto, não importa. O mundo em convulsão, mas isso era previsto por Jesus. No final dos tempos haveria esse convulsionamento social onde a loucura imperaria. Está lá em A Gênese, obra da codificação espírita, para que a gente pense.
que é um momento de oportunidade, de crescimento, de fortalecimento. Então Emmanuel vinha comentando, quando estiver orando, dizia Jesus, perdoai. E Emmanuel diz assim, a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Porque cada um de nós, dentro das tradições religiosas que abraçamos, aprendemos alguns comportamentos convenientes para expressar a oração dentro daquele ritual que abraçamos. Então, se vamos ajoelhar, ou vamos sentar, ou vamos ficar em pé, ou vamos unir mãos, ou vamos dar a mão ao vizinho, ao amigo, ao companheiro, vamos falar em voz baixa, vamos abaixar a cabeça, vamos elevar os olhos, vamos falar em voz alta, vamos clamar, tudo isso é um estereótipo estabelecido. E assim nós nos comportamos no ambiente religioso que abraçamos. Mas o que Emmanuel está dizendo é que a sincera atitude da alma na prece não obedece a isso. Isso é o convencional. E todos que estarão naquele ambiente, naquele momento, farão exatamente da mesma forma. Então, isto não demonstra sinceridade do coração. Fidelidade ao culto, mas não a sinceridade ao coração. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível na vida, em todos os locais onde entramos. Existem regras e nós vamos cumprindo essas regras. Nos círculos do tempo, porém, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Então, o tempo da oração, desvinculamos das coisas materiais, que seria o nosso comportamento na horizontalidade, e vamos para a verticalidade. Vamos ao encontro de Deus. Aí sim, examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto. Cada um, diante do seu momento de oração, tem percepções, tem sensibilidade. Cada criatura, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. Então, o momento de oração é um momento de conseguir, sim, ter a paz interna. É um momento de silêncio interior. E é quando o silêncio fala, porque fala através dos nossos sentimentos, daquilo que estamos verdadeiramente sentindo. E às vezes chegamos às lágrimas, às vezes chegamos a momentos tão sublimes em oração. Selma e Elisete, boa noite. A mente que ora, nos diz Emmanuel, permanece em movimentação na esfera invisível. A mente que ora permanece em movimentação. Então, se eu estou pedindo a Deus, estou elevando o meu pensamento ou a qualquer ser que possa representar esse sagrado, o meu pensamento é onda. O meu pensamento é matéria em movimento. O nosso pensamento, ele tem peso específico, porque ele se abastece do vapor de água que o nosso cérebro, na atividade do pensar, gera. Então, o nosso pensamento tem peso, é matéria se deslocando no espaço. E ele vai, ele flui. Então, nosso pensamento, quando oramos, permanece em movimentação. Mas o interessante é Emmanuel dizer que permanece. Ele não só vai, mas ele permanece em movimento, permanece na esfera invisível. Quer dizer, nisto que nós não estamos vendo, no éter, na nossa psicosfera, no mundo invisível, no mundo espiritual, como queiram chamar. Mas o nosso pensamento, ele está adentrando no movimento contínuo. É como qualquer
objeto que, lançado ao espaço, ele entra numa rota e segue. Por isso que no espaço estamos cheios de lixo espacial. Resíduos, peças, pedaços de naves e aviões e satélites que estão flutuando em torno do planeta. Assim também está o lixo emocional dos pensamentos ruins ou a fonte cristalina dos pensamentos bons levados em torno do nosso planeta. Porque ele permanece em movimentação, foi dado o impulso e se não houver o anteparo, ele continua o fluxo, a movimentação através dessa força. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Percebam isto. As inteligências encarnadas, nem se está falando de mundo espiritual, aqui entre nós encarnados. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, nós não conhecemos quem está em outros países, ou até no nosso país, ou até na nossa rua. Não conhecemos todas as pessoas, não temos laços de amizade com todas elas. Não conhecemos até familiares. A família cresce, se estende, se separa e a gente se surpreende um dia com mais este ou aquele familiar. Não conhecemos. Mas, no momento, as nossas inteligências elas se unem na pauta das convenções materiais e comunicam-se através de tênues fios do desejo manifestado na oração. Então, a nossa oração é como uma teia que vai envolvendo outras consciências, outras inteligências e outras criaturas. Por isso, André Luiz, eu não me recordo agora em qual obra que ele fala, mas ele nos chama atenção para a oração. Eu tenho a impressão até que é em Sexo e Destino, a última obra, talvez. Quando André Luiz... Não, e a vida continua. Perdão, e a vida continua. Quando André Luiz nos chama a atenção de fazermos oração em conjunto. Porque quando fazemos oração em conjunto, se imagine uma inteligência, interfere em outra. É um fenômeno de ir batendo uma na outra. Ondas que vão se chocando com outras inteligências. Imagine quando nos juntamos num único pensamento, numa única palavra, numa única vibração. Imagine o tamanho dessa energia. Então, quando fazemos prece, que a gente pede lá no centro, quem gostaria de fazer a prece hoje? Sempre para começar o trabalho, para terminar o trabalho, fazemos prece. E o povo se esconde, abaixa a cabeça, se esconde. Eu não sei por quê. Porque é uma oportunidade de falarmos em nome dos outros e de que os outros nos sigam as palavras. Por isso a prece tem que ser feita de uma forma inteligível, num tom de voz que todos possam ouvir e acompanhar mentalmente as palavras, para que não saia cada um virando o pensamento por um lado. A Tânia diz: engrossar o feixe de luz, é verdade. E uma vara sozinha quebra, mas o feixe de varas fica difícil. Imagina um feixe de luz, é um fóton que salta. É um feixe inteiro que salta e vai envolvendo outras criaturas. Então é preciso nos acostumarmos com isso, da importância do Evangelho no lar, quando por alguns momentos nos juntamos em família e naquele momento estamos vibrando numa mesma pauta, numa mesma página, num mesmo pensamento, atentos à reflexão, pedindo em nome de todos. E assim nós estamos nos protegendo, estamos nos envolvendo em vibrações melhores. Então, mesmo sem conhecer outras inteligências, o nosso pensamento envolve.
Se envolve na prece, minha gente, também envolve nos pensamentos ruins, negativos, depreciativos, desestimulantes, ofensivos. Envolve. Então vamos cuidar do nosso pensamento, da nossa palavra, seja escrita ou falada, porque eu acho interessante. O pessoal pode até não falar, vá ler as postagens. Tem coisas horrorosas de pessoas que a gente não esperava ouvir ou ler aquilo. Então precisamos ter atenção, ter cuidado e ser cuidado conosco mesmos e com o planeta inteiro, porque essas energias vão envolvendo as criaturas em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, quer dizer, no momento da prece, expedimos, olha o que é que nós colocamos para fora no momento da prece e que vai atingir com um efeito cascata outras mentes. Expedimos mensagens, a palavra boa, a palavra que leva fé, que leva esperança, apelos, sim, uma convocação, um pedido de ajuda, intenções. Estamos então orando por intenção daqueles que estão adoentados, daqueles que estão nas linhas de frente de socorro, da saúde, da direção dos governos. São intenções, projetos, Senhor, que amanhã seja um dia de luz, um dia de paz, é um projeto e todos juntos podemos ir trabalhando isso. E até ansiedade. Senhor, eu tenho pressa. Senhor, eu quero muito que isso se realize, estou ansiosa, tenho expectativa. Isso faz parte. Isso faz parte. Denise, imagine o tamanho da rede que se faz propaganda negativo. Gente, chega. Refletir muito, ainda mais neste momento. Queremos somente o positivo e isso não é ver um mundo cor-de-rosa, nem um mundo de poliana que muitos pensam, críticas que se fazem. Não é. Ninguém aqui é alienado dos acontecimentos. Mas não queremos dar força aos acontecimentos negativos que o mundo está apresentando. Queremos vibrar pelos acontecimentos positivos, para que eles se façam o mais rápido possível na esfera terrestre, como um todo, no geral. Então, tudo isto vai e atinge o outro, e atinge o outro. Lembra-se do filme A Corrente do Bem? Quem não assistiu, assista. Porque é exatamente isso, embora aquela corrente do bem do filme fosse algo material a ser realizado, aqui estamos fazendo a mesma coisa num caminho dos pensamentos, das vibrações, da prece. É a corrente do bem. Nós estamos precisando ser elos fortes na corrente do bem, em benefício de todas as criaturas. Continuava Emmanuel no seu comentário dizendo: é digno de lástima, olha a puxadinha de orelha delicada, é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Imagine que mesmo aquele que age inconscientemente dilatando a corrente do mal é digno de lástima. Imagine daquele que premedita, daquele que é consciente do mal que está fazendo e faz mesmo para prejudicar, para denegrir, para ferir as criaturas. É digno de lástima, palavras do mundo espiritual. Lastimamos o seu comportamento, porque vai sofrer muito para poder colocar isso em ordem. A gente vê isso aqui na página de Emmanuel, esse comentário. E é por esse motivo que diz ele, que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor. Jesus compreendeu, a grande maioria de nós ainda está naquele grupo, é tão pouco aquele que está isento de culpa, nós estamos ainda cheios de culpas, de complicações, de dificuldades. Por isso ele lançou um programa de amor a benefício
de cada discípulo do Evangelho. Olha que ele falava isso para os escolhidos da época. E sabendo que aqueles escolhidos da época também eram carentes da isenção de culpas, traziam lá os seus pecadilhos ou seus pecadões, como nós. Hoje trazemos os nossos pecadilhos ou os nossos pecados mais graves. Mas Jesus lançou um programa de amor, nesta frase, a benefício de cada discípulo: quando estiverdes orando, perdoai. Lembremos então do perdão a nós mesmos, para podermos fazer diferente. Do perdão para com as criaturas, seja nos perdoando pelo mal que pudermos de alguma forma praticar, ou daquele que esta criatura possa ter feito para conosco. E do nosso pedido de perdão a Deus, numa retificação do estado de espírito luminoso que ainda seremos um dia. É isso, confiança, esperança, amor, respeito, sentimentos bons, é tudo que verdadeiramente precisamos. A nossa fé está vivendo um momento de testemunho. A nossa confiança está vivendo um momento de testemunho. Como estamos nos saindo? Como estamos nos comportando? Bem, meus amigos, a lição é belíssima. E o nosso convite de sempre é que peguem a obra de Emmanuel, a obra Pão Nosso de Emmanuel, na psicografia de Chico. Quem ainda não tem e não está nem podendo sair para adquirir, não consegue encontrar até na internet, lá no canal do YouTube, no Marina Ferri, que está lá, onde todas essas reflexões estão ficando para que a gente possa repensar, mudar um pouquinho o nosso jeito de ser. Também tem os PDFs das obras que estamos estudando. Então, Pão Nosso está lá. Baixem, leiam, reflitam, que é o que nós fazemos o tempo todo. Ler, refletir, pensar um pouco e ver onde podemos aplicar a lição do Cristo em nós mesmos. Primeiramente, em nós mesmos. Posteriormente, poderemos ajudar outras criaturas, mas de início, a lição sempre se aplica àquele que está lendo, àquele que está em busca, àquele que está pensando sobre esses pontos todos. Enfim, nós estamos aí, lembrando também que os nossos estudos ficam na página do Grupo de Apoios de Estudos Espíritas, aqui no Facebook. E vamos seguindo. Amanhã teremos, ainda falando de Jesus, que amanhã é a noite da água viva, as palavras de Jesus na obra Boa Nova de Humberto de Campos. Queremos neste momento, como fazemos nas quartas-feiras, e hoje a minha água está aqui numa canequinha, ó, uma canequinha. É o momento da nossa prece, é o momento do nosso pedido. Sim, vamos pedir e vamos também agradecer. Olha a palavra agradecer, é fazer descer a graça sobre nós, descer as bênçãos sobre nós, descer a energia boa sobre nós, os bons fluidos sobre nós, o magnetismo espiritual mais saudável sobre nós. Então vamos, primeiramente, na nossa prece, pedindo a Deus que possam os amigos espirituais magnetizar as águas deste planeta, as águas dos nossos lares, as águas que temos nos nossos copos, nossas canequinhas, enfim, as águas que vamos sorver, que elas tenham o medicamento que cada um necessita, que aquela água que é oferecida a alguém da estrada, a alguém num leito de dor, possa conter o bálsamo que alivia as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. Que Jesus nos abençoe. E a nós, nesse instante, agradecendo a Deus,
queremos ler sim uma prece que se chama Ação de Graças. No intuito de que vimos prece como pedir, louvar e agradecer. O nosso pedido foi através da nossa oração, da magnetização das águas, da bênção das famílias, dos lares, das criaturas que estão trabalhando, auxiliando o próximo. Agora é hora de louvar e agradecer. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz. Minha voz que canta, quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa, quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida e por tudo que temos recebido. E que a paz se faça em nossos corações, hoje e sempre. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos às 20 horas com a obra da Boa Nova para as nossas reflexões. Muita paz, muita luz, muita alegria, confiança e fé. Oremos, oremos para que tudo se solucione da melhor maneira possível. Pensamentos positivos, de alegria e de esperança. E tudo isso curará almas doídas que estão pela face da terra. Que Deus abençoe a todos, boa noite e até amanhã.